Quinta-feira, dia 22 de agosto. Mais um programa Saindo da Crise chega até você nesse dia. E tudo que nós queremos, amigo, amiga, que nos acompanha agora, é mostrar para você resultados de pessoas que a cada segunda-feira chegam aqui na Catedral da Fé participando da Reunião da Prosperidade e têm alcançado grandes vitórias. Não importa quem você seja, não importa de onde você esteja nos acompanhando agora. O que importa é que essa programação tem como finalidade ajudar você. Você que está endividado, desempregado, vivendo um aperto, numa dificuldade da qual você não consegue encontrar uma porta de saída, nenhuma brecha para conseguir dar uma guinada na sua vida. Mas eu tenho certeza que tudo que você vai assistir aqui hoje vai mostrar que para o seu caso tem jeito. Inclusive, nós sabemos que muitas pessoas estão aí, apertadas, na questão do cartão de crédito. Não sabem se cartão de crédito ajuda ou se atrapalha. Nós vamos agora ao quadro Povo Fala, cujo tema é justamente esse, e a nossa repórter fez essa pergunta às pessoas nas ruas. Vamos acompanhar. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, qualidade da vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Parcelar uma compra no cartão de crédito é um método utilizado por muitas pessoas que não têm condição de comprar à vista. Um facilitador que exige muito cuidado e planejamento. Por isso, viemos às ruas da cidade para saber das pessoas se o cartão de crédito ajuda na hora do sufoco ou atrapalha. Na minha opinião, atrapalha. Atrapalha porque além de você estar sufocado com algumas contas, você ainda vai usar o cartão de crédito e no próximo mês você vai ter mais essa conta para pagar. Então, na minha opinião, atrapalha bastante. Depende, né? O cartão de crédito, ele te dá um fôlego para trabalhar, mas tem que ser bem usado, tem que ser com consciência. Se a pessoa não souber usar, atrapalha. No sufoco ele ajuda, mas o dia a dia eu acho que ele atrapalha. Ajuda, mas atrapalha no final das contas, vai atrapalhando porque você vai contraindo dívidas. Então, ele ajuda sim, muito. E você já teve experiências negativas com o cartão de crédito? Já tive também. Eu tive umas 2 vezes, que eu sou um pouquinho descontrolada, né? Mas com o passar do tempo agora, eu estou tentando melhorar isso e ele tem me ajudado bastante, mais do que atrapalhado. Eu uso tanto para a minha vida pessoal, quanto na minha empresa eu uso para ganhar milha. Digamos que eu tenho assim uns 5 cartões de crédito. Eu consigo usar os 5, ter todo um controle, pagar, é só você também não parcelar muito. De repente você usou hoje o valor máximo, chegou a fatura, pagou, ele está livre para você usar de novo e no outro mês pagar. Assim eu faço. A esposa do amigo meu, ele deixou um cartão em casa com 20 mil reais, ela foi e comprou tudo de roupa. Aí ele não tinha para pagar. Ela saiu vendendo por 1/3 do que ela pagou. Então, foi impulso, ela não aguentou, tinha crédito, ela foi escolhendo a loja inteira e levou. Eu gastei 900, depois de um ano eu já estava quase 20 mil. A dívida foi crescendo, eu não consegui me controlar. Quando eu quitei a dívida também, quitei o cartão de crédito, não quis mais. Eu uso o cartão de crédito com consciência para que eu não me aperte na hora da fatura vencida, né? Que eu tenha condições de pagar. Eu não fico sem cartão de crédito, mas eu uso bem assim, é o que dá. Eu, particularmente, sou contra, mas eu tenho que ter. Porque senão eu não trabalho, não viajo, não faço o meu trabalho. Então ele é um mal necessário, essa que é a resposta. Na opinião das pessoas, o cartão de crédito pode ser um facilitador na hora do sufoco, mas se ela agir por impulso e não tiver planejamento, ele pode se tornar um vilão perigoso e deixar a pessoa numa situação complicada. De acordo com uma pesquisa, 87% das famílias brasileiras estão endividadas com o cartão de crédito. Voltamos ao estúdio com o senhor. E talvez você está nessa situação, mas uma coisa eu posso garantir, independente de qualquer que seja o seu momento hoje, essa condição pode mudar. Não é mágica, mas uma ideia que Deus pode lhe dar pode fazer você realmente não depender mais do cartão de crédito ou ser aquela pessoa, equilibrada, alguém que saiba fazer o bom uso do mesmo e não deva absolutamente nada a ninguém. Nós vamos agora acompanhar a história da Andréia Moraes. Via Skype,
ela contou como era a sua vida antes de chegar na reunião da prosperidade com Deus. E nós vamos acompanhar essa história agora. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter uma vida financeira marcada por humilhações. Você se identifica? A Andréia passou por algumas experiências bem desagradáveis e vai nos contar algumas delas. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente como era a sua vida antes. Eu vivia a maior miséria que uma pessoa pode viver na vida. Eu dependia de cartão de terceiros para comprar o básico para dentro de casa. Eu via minha filha pedir um iogurte para tomar e eu não tinha condição. Vivia com luz cortada, condomínio atrasado, a maior miséria que uma pessoa pode passar na vida, a maior humilhação. E eu passava, mesmo eu e meu esposo trabalhando, né? E além de tudo isso, dessa miséria, dessa falência dentro de casa, eu vivia com complexo de inferioridade. Eu não me amava, eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida, eu tinha complexo da minha cor, né? E assim, como que uma pessoa que não se ama pode ter alguma coisa na vida? Era isso que eu sentia dentro de mim, eu tinha essa tristeza, né? Essas vozes que falavam comigo que eu não ia ser ninguém na vida. Andréia, qual foi a pior situação que você enfrentou? Foi quando os oficiais de justiça começou a bater na porta da nossa casa, né? Atrás da gente, carro com busca e apreensão. A gente tinha medo de voltar para casa no final do dia e o oficial está na porta de casa para tomar o nosso carro, né? O condomínio estava atrasado, então era cobrança do condomínio, do síndico atrás da gente. Era a maior humilhação. E aí, para mim, esse foi o fundo do poço mesmo, né? E também você vê o teu filho, a tua filha pedir o que comer e você não ter como dar para ele, né? A minha filha pediu um iogurte para tomar e eu não tinha condição para dar esse iogurte para ela. Ela via outras crianças tomando e não tinha condição de dar, né, o melhor para ela. Então esse foi o pior fundo de poço que eu passei na minha vida. Como você conseguiu mudar a sua história? A minha mãe, vendo toda essa situação que eu estava passando, me chamou para vir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi aonde eu vim, ouvi o homem de Deus pregando, falando sobre um Deus das grandezas, um Deus que podia tudo, que podia mudar aquela situação. E ali eu me vi que diante desse Deus eu tinha uma oportunidade de mudar a situação, de reverter essa situação que eu estava passando naquele momento. E eu criei no que ele pregou no altar e eu obedeci, comecei a obedecer, fiz uma aliança com Deus, um pacto com Deus e eu comecei a participar das reuniões da prosperidade com Deus. E foi aonde eu fui obedecendo e foi degrau por degrau. Andréia, após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? A primeira coisa que mudou foi o meu interior, foi dentro de mim. Deus colocou dentro de mim uma força, uma certeza tão grande que eu seria alguém na vida. Aquela pessoa que não tinha nada, que achava que não ia ser ninguém na vida, Deus colocou essa força dentro de mim e eu fui vencendo, dia após dia, né? Degrau por degrau, eu fui vencendo. Não foi da noite para o dia, mas ali eu fui conquistando. Aí Deus colocou essa força dentro de mim que eu tive coragem de chegar numa empresa que eu trabalhava há 9 anos, pedir as contas e começar o meu próprio negócio. Ali eu comecei dentro de casa, não tinha caminhão, não tinha carro, comecei sozinha, com a força mesmo que Deus tinha colocado dentro de mim. E ali eu fui crescendo, né? E hoje nós temos a nossa empresa, eu tenho carro nacional, carro importado, tenho os caminhões, tenho os colaboradores que prestam serviço para a gente. Hoje eu posso dar trabalho para alguém, né? E para quem dependia de um salário mínimo, hoje eu forneço emprego para outras pessoas, né? Nossa empresa faz o Brasil todo, presta serviço para o Brasil todo, né? Até para famosos, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. A minha filha, que eu não tinha condição de dar as coisas para ela, hoje a minha filha é bem-sucedida, tem o carro dela, tem o apartamento dela, está se formando, né, numa faculdade federal. Então eu só tenho a agradecer. Na nossa vida não falta nada. E agora, recentemente, Deus colocou em nossas mãos um projeto muito grande que vai ser realizado ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. Nada se compara à riqueza maior que eu tenho dentro de mim, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim.
esse não tem dinheiro, esse não tem tesouro nenhum que compra. A paz que eu sinto hoje, a tranquilidade, posso enfrentar problemas, mas eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a paz, a certeza da vitória dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Andréia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço por poder compartilhar minha história. Você também está cansado de uma vida financeira marcada por humilhações? Faça como a Andréia, participe da reunião da Prosperidade com Deus e mude a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Assim como aconteceu na vida da Andréia, na sua vida também o mesmo pode acontecer. Mas o que trouxe para a Andréia a oportunidade de hoje ser uma mulher vitoriosa? Um pacto com Deus. Será que não é isso que você precisa fazer? Você já fez tantas alianças, tantas promessas você acreditou. Agora é a hora de você crer na palavra de Deus, firmar uma aliança com Deus, ter um pacto com aquele que lhe conhece e que realmente pode mudar a sua vida. Segunda-feira, então, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas e às 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Não olhe para a distância, não considere absolutamente nenhuma das circunstâncias que possam existir para te impedir de chegar aqui. Crie você mesmo a oportunidade e a possibilidade para vir buscar e firmar uma aliança com Deus. Nós vamos agora ao intervalo e eu volto já. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você vai acompanhar a história de um casal agora que viveram problemas no casamento e problemas financeiros. Uma coisa acabou sendo decorrente da outra. Mas como conseguiram superar essa situação? O que os fez chegar até aqui, além desses problemas, e como conseguiram passar por cima de tudo isso e hoje como está a vida deles? Você vai acompanhar agora. Preste atenção, se possível, pare o que você está fazendo e assista comigo a esse testemunho. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, você senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a dona Marilena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas,
3 meses de casado, a gente estava se separando. 3 meses de casado? 3 meses. E foi através de um programa de televisão que me despertou a fé. E eu fiz, naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E eu falei para Deus, se era verdade o que aquele homem estava falando na televisão, então que ele me trouxesse, me desse força, me trouxesse, entregaria a minha vida e iria servir ele por resto da minha vida. Pacto. Pacto. Aliança. E um detalhe, eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Tentou trabalhar, tentou vencer. E não era por motivo de pouco trabalho, não era motivo de ser um mau profissional, não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sim. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. Ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Eu não me lembro o dia da semana que eu vim na igreja. Eu tinha carro, mas eu não me lembro se eu vim de carro. Eu sei que eu fui parar dentro da igreja, mas eu não me lembro como eu entrei na igreja. Eu lembro como eu saí de dentro da igreja naquele dia. Nesse dia, eu fui liberto e nesse dia eu tive um encontro com Deus. Naquele dia? Naquele dia. O senhor não se lembra como o senhor chegou? Não me lembro. Quando o senhor viu, o senhor estava dentro da igreja? Dentro da igreja. Mas naquele dia o senhor percebeu já uma mudança aqui dentro? Muito grande, muito grande. Foi como se os meus olhos tivessem aberto e como se eu tivesse... Como? Não. Eu nasci de novo naquele dia. Eu acredito por uma razão. O pacto. O pacto, né? A entrega, né? A entrega. A aliança. A aliança. Fui ser batizado 3 meses depois nas águas e 2 meses depois que estava na igreja eu fui levantado obreiro. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Muitas. Que a caminhada da fé, às vezes o que acontece? A caminhada da fé, ela é uma lição para a gente. A vida inteira nós vamos aprender, que tanto o Senhor Jesus ele disse que o meu justo viverá pela fé, mas nós vamos ter aflições, vamos ter luta, vamos ter deserto, vamos ter problema para enfrentar. Isso nós não vamos ser isentar isso. E eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus, e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus, cheguei em casa feliz da vida, quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Naquela quarta-feira que o senhor saiu transbordante, feliz, chegou em casa, ela falou isso. Falou isso. O próprio mal, né? O próprio mal. Eu olhei para ela
e pensei assim, ó, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos, que eu nem sabia que existia, e eu encontrei. Não vou trocar por ela, vou fazer uma proposta para ela. Tá bom. Essa porta que eu estou entrando, ela tem entrada e tem saída. Faz o seguinte, sai por ela e esquece que ela tem entrada. E passei por ela e fui orar. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois. Mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar. E continuava a fé. Daí esse homem de Deus disse assim um dia para mim, seu Alcide, quando a pessoa ela não quer, não adianta o senhor insistir. Ora por ela, entrega ela nas mãos de Deus e deixa Deus fazer a obra. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. O que a gente não pode deixar, senhor, são 27 anos, que a gente não pode deixar é aquela ansiedade de adquirir coisas. A gente tem que saber que Deus, se nós agimos a fé, é certo que Deus vai abençoar, porque as bênçãos vão correr atrás da gente. Elas vão acontecer. Como a própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. É isso que nós não podemos pular o degrau. Não podemos pular o degrau. Tem os degraus, né? Tem os aquela degraus. Escadinha de Jacó, aquela né? Escadinha. E graças a Deus ali, Deus ele começou a abençoar, as empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão, quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu, sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, seu Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? E quantos Alcides não existem hoje, não é verdade? Casais que estão nessa situação e que, muitas das vezes, até chegam, de fato, ao ponto de uma separação. Como o problema financeiro afeta áreas da vida, como um problema familiar mexe com o financeiro e afeta tantas outras áreas. Sabe por quê? O problema é como uma erva daninha. Se você não resolver aquilo ali, consequentemente vai se espalhando e prejudicando áreas de vida. Eu sei que tem pessoas com depressão, pessoas que estão aí todos os dias sentindo dores de cabeça, pessoas que estão num quadro depressivo muito grande porque acumulam tristezas, angústias na sua alma devido às dívidas,
devido aos problemas na empresa. Há quem queira administrar a empresa, mas não está conseguindo administrar sua própria vida ou sua própria família. Meu amigo, minha amiga, você precisa de direção. Segunda-feira, nós ensinamos você, à luz da palavra de Deus, como você pode fazer para que dentro de você tudo mude. Seu modo de pensar, o seu coração não seja mais aquele coração desesperado, ansioso, preocupado, mas você tenha a paz de espírito por saber que Deus está na condução da sua vida. Venha aprender a prosperar com Deus. Segunda-feira, às 7, às 10 da manhã, meio-dia. Esses são os primeiros horários. Para quem só pode à tarde, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder. Diz o texto sagrado que ao cair da tarde haveria luz. Deus quer iluminar sua vida. 1 hora de clamor, 1 hora de oração e a direção. E 19h30, a principal reunião, pastor Juliano Brito e todos nós pastores unidos numa só fé. Sabe para quê? Para a mudança da sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Estacionamento gratuito, creche para seus filhos gratuitamente também. E a entrada você não paga absolutamente nada. Você é o nosso convidado. E eu quero também aproveitar a oportunidade, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia da terapia do amor. Logo mais, 19h30, o bispo Jean Paulo e a sua esposa, a dona Márcia, realizando uma palestra especial para casais solteiros, para você que deseja aprender mais sobre a vida amorosa, como vencer, como ser uma pessoa feliz no amor. Esteja conosco logo mais, você é o nosso convidado. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. As pressões e os desafios do dia a dia podem levar um casamento feliz a uma situação tal que continuar junto pode parecer impossível. O parceiro ou parceira virou a cabeça? Não quer mais saber de você, não ouve e não enxerga o erro. Ou você está solteiro e carrega um trauma, uma tristeza, uma ferida aberta que não tem conselho que possa curar? Para esses problemas, existe o clamor, a oração feita em alta voz, insistentemente para alcançar o milagre. Se você já tentou de tudo, não desista até recorrer a este último recurso. Encontre na palestra a receita que muitos casais e solteiros já aprenderam. Na terapia do amor, o seu casamento é transformado. Você aprende a ser uma companheira sábia e aprende como viver um amor inteligente. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você descobre como cuidar das feridas, como escolher com tranquilidade e como esperar com persistência. No momento certo, o amor certo chega.